Salve, salve, meus santos! Se você está aqui é porque realmente virou podcast. Bora pra cima, começar com o pé direito abençoado nesse ano de 2026, a primeira gravação do ano, meus amigos. E eu quero aqui agradecer a você que está aqui recebendo, está curtindo a gente, está do outro lado da telinha aqui. Amigos, muito obrigado pelo ano de 2025, compartilhou muito com a gente, viralizamos muitos cortes no Instagram, no YouTube, e eu quero aqui agradecer muito a vocês. E agora começando em 2026 com o pé direito, a primeira gravação do ano, e eu quero aqui te dizer que sem você, o Virou Podcast não é nada. Nós precisamos muito de você e eu quero agradecer imensamente você que está aí do outro lado. Compartilhe, nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Spotify, no TikTok. Quanto mais você compartilha, mais vidas são alcançadas para a glória de Deus. Hoje recebendo um grande amigo, recebendo um convidado de honra. Rapaz, hoje, se você crê em profecia, se você crê no mover profético, pega uma caneta e um papel, anota tudo que vai acontecer aqui, porque realmente vai ser algo sobrenatural. Porque esse ano de 2026 promete. E eu quero aqui receber o meu grande amigo, pastorzão, pastor Davi Amaral. Gratidão, meu amigo. Obrigado por ter aceitado estar no Virou Podcast. Obrigado, Júnior. Obrigado você que vai assistir logo mais essa edição, a primeira de 2026. Foi uma alegria receber esse convite. Como o Júnior bem falou, a gente tem vivido aquilo que os céus ele tem determinado, Júnior. Debaixo de uma palavra profética, debaixo de uma palavra de destino. E eu lembro bem que nós conversamos nos primeiros dias de janeiro e você falou, pastor Davi, a palavra profética, ela muda destino, ela destrava destino. Então, é um assunto que a gente precisa falar mais, a gente precisa mergulhar um pouco mais, sabe, Júnior? Porque existem vários âmbitos daquilo que nós podemos entender como uma palavra profética. E o ano de 2026, nós estamos debaixo dessa palavra profética. É um ano de sinais, de maravilhas, de prodígios, mas é um ano, principalmente, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ouvir a voz que Ele quer nos direcionar. E a gente sabe muito bem, Júnior, que as pessoas elas acabam se frustrando no decorrer do ano porque elas não vivem e não entendem aquilo que Deus está falando para elas. E não é porque Deus não quer fazer, é porque nós não agimos em direção à palavra profética. Então, estar aqui é muito bom, estar aqui é a materialização de promessas que Deus tem lançado sobre as nossas vidas. E eu estou aqui para contribuir e ajudar muito, porque eu tenho certeza que muitas vidas serão impactadas a partir desse primeiro podcast. Sem dúvida, pastor Davi. E começando, meus santos, começando agora, nós vamos aqui aproveitar cada segundo, minutinho aqui do Virou Podcast, porque esse camarada aqui, para estar aqui, meu amigo, é muita oração e muito jejum, porque aqui não é fácil, aqui a agenda do camarada é lotada. Mas gratidão por ter aceitado estar no Virou Podcast. Meu pastor, e começando aqui, o pastor Davi, sua jornada é marcada por entrega total ao ministério, especialmente com o jovem da Catedral de Madureira, Manaus. Mas antes de tudo, do pastor, existia um Davi. Poderia contar como foi a história, como veio o pastor Davi? Conta um pouco da tua história, pastor Davi. Júnior, eu vou trazer essa referência bíblica. Antes de ter um Timóteo, sempre existiu um Paulo. Antes de ter um Josué, sempre existiu um Moisés. Então, nós precisamos entender que precisamos ser modelados, orientados e direcionados. Então, antes de existir o pastor Davi, sempre vai existir o Davi filho, o Davi pai, o Davi esposo. E isso é um pilar fundamental. Muito bom. Então, quando a gente chega, Júnior, naquilo que Deus quer, e eu acredito que nós estamos caminhando ainda para uma plenitude da palavra profética sobre a minha casa, o Davi, ele era um jovem bem parecido com essa geração que hoje eu pastoreio. Um jovem
ali um pouco revoltado, aquele jovem revoltado sem causa, um jovem que confrontava muitos pais, um jovem que, em determinado momento, lembro bem da minha mãe, Dona Marluce, falando assim, falta somente Deus descer na terra para falar contigo e dizer qual é o caminho que tu está seguindo. Então, o Davi, ele vem sendo construído e moldado diante daquilo que Deus determinou através de uma palavra profética que eu recebi há mais de 20 anos atrás, na Rua Belém, na casa dos meus avós, que inclusive veio aqui um grande líder, que é o nosso querido apóstolo Renê, e a minha tia, ela vivia a visão celular, né, nos lares. Dos 12. Dos 12. Então, foi o tempo de uma expansão muito grande naquela época, e eu lembro como se fosse hoje as reuniões na casa da minha avó e um dos líderes da célula dizendo: aqui é uma casa de profeta. Então a gente começa a viver essa caminhada debaixo dessa palavra, direcionamento dessa palavra. Então hoje o pastor Davi, ele está muito enraizado com a história, com o processo daquilo que Deus fez, Júnior. E não tem como eu desassociar a minha história, o meu passado, de luta, de muita prova, de ter aquela juventude muito conturbada, de ver os problemas familiares dentro da minha casa, mas eu sempre tive um direcionamento da minha mãe dizendo: não abro mão de você para o mundo, porque eu não gerei filhos para o mundo. Uau, eu gerei filhos para que eles pudessem estar no mundo, mas eles não são do mundo. Então aqui, Júnior, há uma chave, há uma diferença, né? E eu não falo aqui de religião, eu falo aqui de uma palavra que sai da boca de alguém que tem uma autoridade. A gente diz assim: estou criando meu filho para o mundo. Não, não. Eu estou preparando o meu filho para que ele possa viver no mundo com valores, com princípios e debaixo de uma palavra profética. Uau, muito bom. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu começo a ter uma mudança de pensamento, de mentalidade, e uma chave vir aqui. Pastor Davi, a primeira direção que a gente tem profeticamente, então, são os pais. São os pais. Júnior, a Bíblia é muito categórica quando ela fala que o primeiro princípio e o primeiro mandamento para que eu tenha uma honra, qual é? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Primeiro ponto. Esse é o ponto. Mas quando eu honro pai e mãe... Está honrando a ele. E eu estou honrando ele, mas eu tenho um benefício. A palavra certa é: eu tenho um resultado dessa obediência. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Então, eu tenho uma autoridade sobre a vida do Salomão, que é meu filho. Então, a autoridade que eu lanço sobre a vida dele e a palavra que eu lanço sobre a vida dele é uma palavra totalmente contrária. E aí eu não culpo os meus pais, porque eles não tinham o conhecimento que hoje eu tenho. Então, eles são vítimas de outras vítimas. Certo. Então, a partir daqui, eu começo a olhar que o pai é uma autoridade profética. Profética. Profética de destino. É ele que lança uma palavra de destino. Agora eu te pergunto, pastor. Se um pai lança uma palavra, em vez de profética, de abençoar Correto. a sua descendência, ele amaldiçoar a descendência. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Você conhece um homem chamado Jefté? Sim. Você conhece um homem chamado Jabes? Sim. A Bíblia vai dizer que a oração dele é: faça com que eu seja o mais ilustre de todos os meus irmãos. Uau. Você bom. vai ver Jefté. A Bíblia é categórica em dizer que ele era filho de Gileade, porém, filho de uma prostituta. Você vai ver quando nasce Benjamim, o filho da velhice, só que no parto a mãe morre. O nome que queriam dar a ele, Benoni, dor. Ele ouve aquela palavra e ele diz: não. Eu não aceito. Não aceito. E esse não será o nome dado a ele. Ele será Benjamim. Então, quando eu olho para a história de José, e José olha para os dois filhos que são gerados na terra do Egito, ele vai dizer Efraim e Manassés. O nome e a palavra, ela carrega um peso. Então, é necessário
que a gente entenda isso. Os pais que aqui estão assistindo e vão ver esse podcast, eles precisam entender que uma palavra que sai dos seus lábios é uma palavra que vai mudar o destino do teu filho. Vai destravar o destino dele. Vai destravar. E aqui eu trago o entendimento de uma criança que ela vai ser alimentada com uma palavra de maldição, com uma palavra que não dá certo, ela vai nascer, ela vai ser gerada dentro de um ambiente que vai travar ela. Então, e você conhece muito bem isso, mas aqui nós não vamos aprofundar isso, ela vai começar a crescer com crenças. Demais. Crenças limitantes, de não poder, de não romper, de não frutificar. Então, o pai, ele é fundamental para que ele comece a lançar uma palavra profética. E profética é o futuro. É pro futuro. O profético, ele fala daquilo que está para acontecer. É uma visão que Deus dá do futuro. É uma visão que Deus dá daqui a alguns anos. É uma visão que Deus nos dá. Então, a palavra profética, ela tem um poder de quê? De ligar o meu hoje com o meu futuro. A palavra profética, ela tem um poder de me gerar um link daquilo que Deus está falando no amanhã. Uau, muito então, bom. Nós precisamos entender esse link, Júnior, e compreender que as atitudes e as sementes que eu lanço hoje, elas vão gerar uma colheita no amanhã. E os pais são fundamentais para isso, professor Davi? Fundamentais. Ontem, como eu falei a você, a gente estava conversando, fazendo alguns gabinetes, e um dos pontos era o núcleo familiar, os filhos. Mas quando a gente vai olhar para trás, não houve uma semeadura. Então, nós precisamos semear. E, pastor, eu preciso ser profeta para que eu possa profetizar na vida do meu filho? De maneira alguma. Eu preciso apenas ter um entendimento que eu preciso direcioná-lo. Eu preciso dar um destino a ele. Eu preciso abrir a minha boca. Tiago vai dizer, a língua, ele é a menor parte do corpo. Só que ela é como um leme. É ela que vai direcionar o navio. Eita! É ela que vai direcionar o barco. Então, aquilo que você está lançando é aquilo que o teu filho está absorvendo. Então, você está direcionando o barco do teu filho para chegar num futuro próspero ou não. Então, a gente precisa entender que há poder nas palavras. Há poder nas palavras. Então, aquilo que sai da minha boca é aquilo que vai alimentar o futuro do meu filho. Muito bom. Agora, pastor Davi, entrando nessa parte, na parte introdução, história do senhor, a senhora tem o senhor tem uma esposa chamada pastora Daniela. Dani. Exato. Carinhosamente Dani. Forma uma dupla realmente poderosa. Exato. Isso é fato. No ministério e tudo. Como o seu relacionamento com parceria com a pastora no seu casamento fortalece esse lado profético do senhor? Júnior, você sabe que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Propósito. Então, você precisa ter o entendimento daquela pessoa que você escolheu para viver a sua vida, a sua velhice, até a volta de Jesus, ela precisa estar diretamente ligada à visão de futuro. Ela precisa estar ligada ao propósito. Ela precisa estar conectada com aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas quer dizer, então, que a Dani tem que se anular para viver o chamado do Davi? De maneira alguma. Mas quando a visão está alinhada, você sabe que Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ter a formação de todas as coisas. E quando você tem a formação, a Bíblia vai dizer que Deus viu que tudo era bom, criou o homem e diz o seguinte, mas ele não pode ficar só. Façamos uma auxiliadora. E ele vai tirar da costela do homem na lateral. E aqui está o código, aqui está o segredo. Quando Deus ele quer levantar um homem, quando Deus quer levantar uma casa, uma família, um lar, ele apresenta uma esposa. Mas quando o inimigo ele quer destruir o chamado de alguém, ele vai colocar banquetes para apresentar uma mulher. Há uma diferença monstruosa. Você sabe que entre lar e casa... É completamente diferente. Entre esposa e mulher. Então... São duas vertentes. Total.
Então, quando eu entendo que ela é a minha auxiliadora, que ela está para me apoiar, ela se torna uma mulher virtuosa. E não é uma mulher virtuosa que ela simplesmente vai tomar apenas conta das coisas de casa. O que é uma mulher virtuosa? É uma mulher guerreira, é uma mulher que acorda cedo, é uma mulher que sabe o que tem dentro de casa, é uma mulher que te conhece, é uma mulher que sabe como são os filhos, ela acorda cedo e se vier alguém, ela vai defender. Então, quando Deus me une com a Dani, há 12 anos atrás, Deus ele já tinha um propósito. E ela também carrega uma veia profética. Uau! Então, Deus nos une dentro dessa visão. Você sabe, não sabe, mas a Dani, ela tinha uma projeção de carreira dentro de uma multinacional. Nós morávamos em São Paulo. E a ideia qual era? É ela ser transferida para o escritório em Nova York. Ela já tinha desenhado o projeto dela. Meu Deus. Ela já tinha colocado na cabeça e ela tinha colocado, Júnior, o seguinte: daqui a uns anos eu vou estar morando fora, no escritório central em Nova York. Já está tudo projetado. Já estava tudo projetado. E Dani não era cristã. Né? Dani, ela vinha de uma vertente da mesa branca, enfim. E Deus entra na vida dela. Só que quando Deus entra na vida dela, ele já tem um propósito para ela. Ele tem um propósito para Davi. E diz, eu vou juntar esses dois, porque lá em 2026, eles precisam tomar conta de uma multidão de jovens. Uau! E o link profético é a partir daqui. E eu comecei a regar. Então, a Dani, a minha esposa, nós somos líderes de jovens na Catedral de Madureira, ela é a minha auxiliadora. E isso é fundamental para quem tem ministério. E aqui eu deixo uma palavra a você, jovem pastor, profeta, ministro. Entenda, a sua casa sempre será o seu primeiro ministério. A sua esposa sempre será a sua prioridade. O seu filho sempre será o seu principal rebanho. Porque não adianta eu profetizar fora, Júnior, se dentro de casa está bagunçado. Ou seja, a casa começa em casa para depois ir para a rua. Vamos dizer assim. Tem que arrumar a casa. Primeiro, coloca as pedras no altar, organizada, para que amanhã o fogo desça. E o altar é a casa. A casa, a família, é a tua estrutura. Então, tem muita gente invertendo, Júnior, esse papel de ser muito bom fora e não ser bom dentro. Por que Davi, ele é um excelente líder? Você vai ver a Bíblia e 40 anos de guerra. Conquistou tudo, mas dentro de casa não conquistou nada. Uau! Então, o aplauso não é resultado. O aplauso é consequência. O sucesso começa dentro de casa. O sucesso começa dentro de casa. Muito bom. Porque aquilo que eu falo no externo precisa ser vivido no interno. Uau! Muito Júnior, bom. não tem como. Olha esse código aí. Repete de novo, pastor Davi. O que você vive no externo, o que você projeta no externo, o que você está idealizando no externo e mostra no externo tem que ser vivido no interno, Júnior. Posso dar um... Claro, claro. Eu não tomo refrigerante. Não tomo. Mas depois desse acontecimento, eu peguei... Sempre gostava de uma marca determinada, sentei na mesa de casa, abri, aí o Salomão olhou para mim e disse, o que é isso? Eu falei, é refrigerante. Ele falou, mas você disse para mim que refrigerante não é bom. E por que você está tomando? Eita. Você mentiu para mim? Olha o confronto do Salomão. Aí eu olhei para ele e falei, filho, a partir de hoje, vou cumprir toda a minha palavra na íntegra. Então tem muito espetáculo fora e desgraça dentro. Uau! Para que você viva o externo, você precisa controlar aqui no interno. Então eu tenho aprendido isso. Primeiro o interno, para depois ser revelado no externo. Muito forte, pastor. Não tem como, Júnior, não tem como. Pastor Davi, e o senhor, seu ministério, o senhor tem um grande foco
num janeiro profético. Exato. Com 12 dias de clamor para 12 dias de bênção. Foi. Isso é muito forte. E não é a primeira vez que o senhor faz isso. Não. Já tem feito alguns janeiros. Tem vamos uns dizer 5 assim. anos que eu faço. Alguns janeiros. Qual é a palavra profética central que Deus colocou no seu coração para o Brasil hoje? Júnior, primeiro a gente precisa contextualizar, se você me permite contextualizar, palavra profética. Claro. Palavra profética é uma forma bíblica e equilibrada de se ouvir a voz de Deus. Então, é uma mensagem que Deus comunica e que precisa ser externalizada através de homens. Eu não acredito que Deus não use homens. Isso aqui é uma outra conversa, um outro aprofundamento, porque a gente ouve algumas vertentes dizendo que não existe mais profeta, que Deus já não usa mais. Enfim, mas nós temos várias evidências bíblicas. Na frente a gente vai ver esse ponto. Exato. Só que a palavra profética é uma comunicação de Deus para o homem. Então, quando a gente entra nesse panorama dos 12 dias proféticos para 12 meses de bênção, não é que eu esteja dizendo que a sua vida em 2026 vai ser 1000 maravilhas. Não. É Deus nos preparando, é Deus preparando o ambiente, é Deus nos direcionando para que a gente possa viver o próximo nível. Uau. E o próximo nível não é vivido se eu não passar pelo processo. Então, quando Deus me deu, há 5 anos atrás, esse propósito de 12 dias, foi com uma única palavra: prepare o meu povo, porque mesmo na abundância, eles precisam estar preparados. Mesmo quando as portas se abrirem, eles precisam estar preparados. Só que o preparar, ele vem a partir de um processo. E a palavra central que Deus deu e falou comigo, posicionamento. 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 Posicionamento pela busca do Espírito Santo. Primeiro ponto. Fundamental. Pode aparecer, e temos grandes homens de Deus, que revelam o profundo, o oculto, que eles lançam uma palavra profética e tudo que eles falam se cumpre na íntegra. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, tirar o Espírito Santo de Deus. Uau. E é algo que nós negligenciamos, Júnior. Por quê? Porque nós queremos trazer a ideia que homens são usados. São, mas são usados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a palavra central que o Senhor colocou para a gente profetizar é posicionamento. Posicionamento na vida espiritual. Posicionamento na vida matrimonial. Se posicione. Quer seja frio, quer seja quente. Mas não seja Morno. O morno, ele vomita. O frio, há uma possibilidade de ele vir para essa extremidade. O quente, há uma possibilidade de vir para essa extremidade. Mas a palavra central é posicionamento. Não quer dizer que nesse ano de 2026 vai ser mil maravilha, que não existe isso. Não, de forma alguma. Mas a gente entrar o ano clamando na presença de Deus, buscando, para que Deus nos dê o escape, nos oriente para a gente poder enfrentar os desafios que vão surgir. Isso é um posicionamento. Isso é um posicionamento. É um posicionamento de uma projeção para aquilo que, se estiver alinhado com o propósito de Deus, possa acontecer. O que é oração? É uma tomada de decisão antecipada. Uau. Oração é uma tomada de decisão antecipada. Porque o dia que a porta abrir, eu não terei dúvida que é essa porta que eu vou entrar. Uau. Porque eu já estou orando. Eu não vou orar. Eu estou depositando créditos. O tempo todo. Eu Muito estou bom. ali chorando, eu estou ali semeando, eu estou ali fazendo. Atos capítulo 2, o texto diz, e de repente, não é do nada, de repente. Porque em Atos 1, eles estão reunidos orando. E eles estão em unanimidade orando. Porque Jesus disse lá em João, volte para Jerusalém, porque do alto há de descer poder. Então alguém ouve e diz o seguinte, vamos voltar para Jerusalém, porque não é do nada, é de repente.
De repente a porta abre, de repente a cura chega, Muito bom. de repente o céu desce. Mas por que o de repente? Porque eu já estou orando. Se antecipou. E quem se antecipa, governa. Governa. Então, se a gente entende essa chave, a gente para de procurar subterfúgios, me ajuda em oração para eu saber se essa é a porta. Uau. Não. Se eu já estou orando, quando ela vier, não vai gerar dúvidas. Mas Davi pode abrir uma porta que não é... Pode. Aqui é a chave. Eu vou ter o discernimento. Não entrarei nessa porta. Agora, pastor Davi, entrar num discernimento. Como é que a pessoa sabe quando é de Deus e quando não é de Deus? O que vem de Deus e o que não vem de Deus? Tudo que te aproxima dele, Júnior. Porque abre para Deus é uma porta. Sim. Mas vamos dizer que se abre várias situações. Como é que eu sei que aquilo ali é a porta que Deus tem para minha história? Toca nos teus valores. Primeiro ponto. Toca nos teus princípios. Te afasta da intimidade e comunhão com Deus. Eu quero uma porta de emprego. Deus abriu a porta. Te deu um bom salário. Disse agora vai. Mas antes ele orava. Antes ele jejuava. Antes ele lia a Bíblia. Ele ia para a igreja. Agora ele está indo só aos domingos. Porque durante a semana ele está cansado. Antes ele orava 1 hora. Agora ele ora 20. Antes a prioridade era o reino. Agora a prioridade é a porta. Opa! Já mudou. Total. Então, se aquilo te afasta, e principalmente, Júnior, se essa porta não te ajuda a propagar o reino, sinto muito lhe dizer, mas você está na porta errada. Muito forte. Porque todo investimento que Deus lhe dá, isso aqui, que nós estamos vivendo, é uma prova viva de uma expansão. Deus lhe usa para que o evangelho seja pregado. Então, a porta que Deus abriu, ela te conecta com Deus, te aproxima de Deus e traz outras pessoas para a geografia. Então, ter o discernimento, se essa porta é de Deus ou não, valores, princípios, te aproxima, não te aproxima, é de Deus. E uma das principais também, traz paz no teu coração. Total. Essa é o pilar de sustentação. Deus, ele não está num ambiente onde tenha dúvidas. E a gente vai entrar nisso. O maior inimigo do profético, da palavra profética, é a incredulidade. Uau. Mas vamos deixar isso para uma pergunta mais lá atrás. Sim. Agora, entrando nessa parte, vimos que tem uma pregação sua sobre o paralítico no tanque de Betesda. É muito forte. Muito. Falando sobre sair do lugar do sofrimento. Hoje, muitas pessoas estão nesse lugar. Qual é a palavra que o senhor daria para essa pessoa mudar isso? Mudar esse ambiente. João capítulo 5 vai trazer exatamente esse relato, e é uma das ministrações que Deus me deu. Um homem há 38 anos, Júnior. Há 38 anos ele estava nesse ambiente. E você sabe que ambientes tóxicos, ambientes de incredulidade, ambientes que vão te puxar. Quando Deus me deu a revelação e o entendimento sobre todo esse contexto, a Bíblia vai dizer em João 5, depois você pode ler João 5, aí você vai ler do verso 1 ao verso 15. Há uma palavra de conexão. Qual é? Enquanto eu vou. Enquanto eu vou. É um ato contínuo. Ele não está parado. Não está bom, não está da maneira que eu quero, não aconteceu. Mas eu continuo. Certo. Isso fala de perseverança. Isso fala de alguém que poderia ter desistido, mas não desistiu. E ele vai ter um diálogo. Enquanto eu vou, alguém vai antes. E não tem quem me leve. Então, a característica de você romper no reino, a característica de você viver o profético, a característica de você viver a plenitude da palavra é persistência. Agora, pastor Davi, a pessoa está no lugar, num ambiente certo, muda completamente o destino da pessoa.
Todo. Mas também se tiver no local ou no ambiente errado, destrói completamente. Tudo. Muitas pessoas têm isso. São meus amigos, eu ando com eles, mas eu não comungo da mesma coisa que ele faz. Mas se ele continuar andando, sem dúvida ele vai cair. Aí eu posso até dizer, Júnior, e talvez isso soe um pouco grosseiro naqueles que vão ouvir, não é amigo. Não é. Porque um abismo chama outro abismo. Então, quando Deus ele me libertou da bebida, quando Deus me libertou do fumo, quando Deus ele virou a chave na minha vida, eu procurei também, porque há 2 pontos. Primeiro, há uma autorresponsabilidade. Eu estou falando isso diretamente, nós entramos no lugar do sofrimento, porque é um ambiente. Exatamente. A autorresponsabilidade de entender, esse ambiente aqui não é para mim também. Certo. Então, eu preciso tomar a atitude de sair desse ambiente. Só que aí, Júnior, tem pessoas que não têm essa ajuda. Não tem a força também. Não tem a força. Então, ele está 38 anos. Mas quem é que chega na geografia dele? Jesus. O que eu estou querendo te dizer? Que sempre nessas geografias, Deus ele vai te dar a possibilidade e vai enviar pessoas para te ajudar. Para te ajudar. Pedro está afundando. Quem está no barco? Jesus está dizendo, você andou sobre as águas. Você deixou o medo entrar. Por isso que você afundou. Mas eu estou aqui com a mão para te sustentar. Então Deus sempre vai nos dar... o escape. Não tenha dúvida. Só que eu preciso estar ligado no escape. Porque tem gente que está vivendo tempo de dor tão profundo que ele já não consegue enxergar ajuda. Posso dar um outro exemplo bíblico? Gênesis vai falar sobre Agar. Ela vai deixar o menino. Ela vai colocar o menino debaixo da árvore. Ela vai colocar o menino junto ao poço, mas depois a gente vai entender isso. E ela diz o seguinte, eu vou para que eu não veja ele morrer. Peraí. Ismael. Ela tem uma promessa. A primeira vez que ela sai da casa de Abraão, ela sai errante. Só que a voz diz, volta para a casa de Abraão. Volta para lá. Te humilha. Ela volta. Na segunda vez, ela vai para o deserto de novo. Só que agora ela está debaixo do quê? Com uma promessa. Ela está debaixo de uma palavra. Porque a Bíblia vai dizer, aqueles que te amaldiçoarem. Então, o contexto aqui é, Ismael faz parte de uma linhagem de Abraão. Então, o ambiente que ela estava vivendo não deixou ela ver o recurso. Olha isso. Então, entenda, o ambiente que você está vivendo talvez seja um ambiente de incredulidade, talvez seja um ambiente de tóxico, talvez seja um ambiente que amigos estão dizendo que não vai dar certo. Mas se você estiver atento aos sinais, Deus vai enviar a palavra na hora certa. Uau! Agar, por que você está aí? Cadê o menino? Eu não quis ver ele morrer. Te aproxima da promessa. Observa o que está do lado da promessa. Sabe o que tinha do lado da promessa? Um poço. Você sabe como ela sai com um cântaro e um pedaço de pão. A água acaba, o pão acaba e ela diz, não quero ver o menino morrer. Aí Deus abre a visão dela e diz o seguinte, para quem vive debaixo de palavra profética, não existe cântaro, existe poço. Uau! Olha isso. Eu vou deixar isso para você e vou repetir. Quem vive debaixo de palavra profética, ele não vive com cântaro, ele vive com poço. O que você está querendo dizer, Davi? Cântaro é limitado. Cântaro, ele te faz retroceder. Porque o cântaro, você toma conta-gota. Porque você tem medo que acabe. Mas quem tem uma promessa e vive a palavra profética é um poço. É uma água inesgotável. Uau! Muito forte. Você está entendendo isso, Júnior? Muito forte. Jesus está chegando em Samaria. Tem um poço, sim ou não? Sim. Quem está na beira do poço? Jesus. Quem está vindo? Mulher samaritana. O que ela carrega na mão? Cântaro. O cântaro que ela carrega na mão é um cântaro de dor, de sofrimento, de passado, que ela não consegue se desligar. Aí Jesus olha para ela e lança a palavra profética. Se tu soubesse quem está aqui na tua frente. Uau! Se tu soubesses quem trouxe a palavra profética, tu deixaria esse cântaro aí. Em todo o discurso do livro de João, a mulher está segurando o cântaro.
Mas quando Jesus profetiza para ela, diz o seguinte: o marido que tu tem não é teu. E até os 5 lá também não são teu. Aí ela olha e diz: é profeta. Muito bom. Só que por que ela diz que é profeta? Porque ele não julga ela. Ele diz o seguinte: não é teu, não é julgamento. Ele está dizendo: o que é teu está guardado, querida. Se tu entender hoje e largar esse cântaro em 2026, eu estou profetizando que você viverá o maior milagre da tua história. Júnior, eu estou dizendo, deixe o cântaro. Meu Deus. Mude de geografia, porque o que Deus tem para a vida de todos os seus seguidores, desse podcast, daquilo que Deus vai fazer, é isso. 2026 não vai ser um mar de rosas. Mas para aqueles que acreditarem na palavra profética, estejam preparados para não andar mais com cântaro. Uau! Esse daí foi forte, pastor Davi. Muito forte, amigo. Palavra profética, Júnior. Ou você pega, toma posse, ou você duvida. E aqui que está o erro, Júnior. A incredulidade entra. A gente vai ver isso lá na frente. Lá na frente. A gente vai ver isso lá na frente, né? Com mais... a gente vai trazer um ponto feeling aqui. Mais... Porque eu recebi a palavra profética. Não, eu vou deixar para o final, porque esse é um tema muito nervoso, minucioso de se falar, sabe? Recebe uma palavra profética, mas agora... E aí o Pix? Não vem? Eita, mas calma, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque não é o momento. Futuro. Mas, pastor Davi, entrando num tema assim um pouco complexo, correto, né, no mundo evangélico e polêmico também. Prosperidade é central em muitas de suas mensagens. Qual é a diferença entre a prosperidade bíblica que o Senhor prega e o que os críticos chamam de mercantilização? Essa é uma pergunta muito interessante, Júnior, porque... Entrando por esse lado. A mercantilização da fé... Qual é o conceito de mercantilização? É alguém que vai transformar a religião, e quer seja protestante, quer seja independente. Eu estou falando de religião. Religião, o original da palavra é ligar o homem a Deus. Ok? Então, me entendam que é de uma forma geral. Para o evangélico, para o católico, para o espírita, para o bandista. Geral. É geral. Então, a mercantilização é transformar a dor de alguém, a necessidade de alguém, como uma moeda de troca. Eita. Você está nesse deserto porque você precisa comprar o lenço. Porque você precisa barganhar. Ninguém barganha com Deus, Júnior. Você é um homem de princípios. E você sabe muito bem que existem alguns princípios, existem algumas ferramentas. Dízimo, oferta, primícia, esmolas. Existem 4 vertentes aqui. E todas elas têm princípios bíblicos. Mas nenhuma delas barganham com Deus. Mas alguém pode dizer o seguinte: e o que está escrito em Malaquias? Fazei prova de mim se eu não vos abrir as comportas do céu. Só faz prova com Deus quem vive primícias, oferta, dízimo e esmolas. Eu não estou negociando com Deus. E existe aqui, eu não posso botar essa régua, porque existem homens sérios, profetas sérios, espalhados por todo esse globo terrestre, que eles não vendem aquilo que eles carregam. Então, mercantilizar é gerar uma expectativa quando Deus não está falando. Uau. Mercantilizar é quando Jesus ele chega no templo e diz o seguinte: o que vocês estão fazendo na casa de meu pai? Vocês estão fazendo isso covil de ladrões. Ele vira a mesa. Ele está dizendo: aqui não existe comércio. Aqui não existe. Vocês não vão pegar a fé do meu povo para comercializar. Só que aqui vai o ponto. Por que esse público cresce? Porque tem uma demanda. E se tem uma demanda, existe uma necessidade. E essa necessidade
ela precisa ser arrancada, tirada pela verdadeira palavra profética. E prosperidade não está ligada somente a dinheiro. Uau. Prosperidade não é ter somente a sua conta recheada. Até porque, se isso fosse verdade plena, milionários não tomavam remédio controlado. Prosperidade envolve muita coisa. Envolve casa, o seu lar, envolve muita coisa, né, pastor Davi? Sabe que eu vou te dizer o que é prosperidade, Júnior? É quando o salmista diz: bendita é a tua mulher sentada à mesa. Ela será como uma videira frutífera. E os teus filhos como uma oliveira à roda da mesa. Salmo 128. Salmo da família. Você sabe o que é prosperidade? Deuteronômio 28, verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer todos os seus estatutos e mandamentos, todas essas bênçãos correrão atrás de ti. Não é você que vai atrás dela. É ela que vai correr atrás de mim. Eu vou estar parado e a bênção vai chegar. É o que o salmista vai dizer. Difícil ou duro é você mendigar o pão, acordar cedo. Quando Deus, Ele dá até para aquele que dorme. Uau. Quer uma palavra profética? Mesmo você em casa, a bênção vai te encontrar. Mesmo você no escritório, a bênção vai te encontrar. Porque eu vivo princípios. E prosperidade é totalmente diferente desse comércio que estão fazendo com a fé da igreja. Mas uma coisa eu digo aqui, Júnior, essa conta vai chegar. Pastor, o senhor acredita, como o senhor acredita que a vida financeira de um líder religioso deve ser um livro aberto? Paulo vai dizer, sejam os meus imitadores. Júnior, aqui é um ponto muito complexo. Por quê? Porque nós precisamos ser exemplos. E como exemplos, o próprio apóstolo vai dizer, eu sou o bom perfume de Cristo. Se vocês não conseguem ver a Cristo, olhem para mim. E vocês serão os meus imitadores, porque eu reflito. Então, quando um líder cristão, ele começa a ganhar uma notoriedade e ele começa a ter uma influência dentro de uma determinada geografia, ele precisa ser o primeiro a dar exemplo. Então, o esconder, eu não estou dizendo que ele tem que expor a vida dele. Não, é totalmente diferente. Não, eu vou botar agora minha vida no Instagram, olha aqui minha... Não é isso. Eu estou apenas lhe respondendo de forma muito objetiva que todo líder, ele precisa ter uma conduta ilibada. Uau. Não tem como, Júnior. Não tem como. Quer seguir a Cristo? Viva princípios. Então, tudo aquilo que eu escondo muito, tudo aquilo que eu... Sabe aquela torneira que tu apertar muito? Tem vazamento. Demais. Então, você precisa estar atento. Então, um líder religioso, ele sim, ele deve ter uma vida exemplar e essa vida tem que estar aberta, Júnior. Eu não posso esconder aquilo que eu carrego. Eu não posso... O que é ser hipócrita? Hipócrita, no grego, é utilizar uma máscara. E por que utilizavam máscaras? Porque na Grécia, para você ampliar a sua voz, a máscara te ajudava a propagar. Não tinha microfone, não tinha um sistema como tem. Então, eles usavam máscara, só que eles estavam vivendo um personagem. Naamã, leproso. General. Mas a verdade se conhecia dentro de casa. Aí tinha uma menina, profetiza. Se tu conhecesse um profeta que há em Israel. Só que, meu Senhor, tu tem que botar a tua vida como um livro aberto. Uau. Pare de esconder as tuas feridas. Porque ferida escondida, ela sangra, ela gera dor e não traz cura. Agora, quando uma ferida ela é curada, ela gera uma palavra. Paulo vai dizer, já não me moleste, porque o que eu carrego são as marcas. Então, os líderes,
eles precisam entender que eles são humanos como todos, só que se escondem atrás de uma. Uau. Muito bom, pastor Davi. Entrando nessa parte que o senhor lidera hoje na igreja Assembleia de Deus de Madureira. Correto. O senhor liderando uma imensidão de jovens na Catedral de Madureira. Ou seja, na frente dos desafios da geração Z. Que isso não é fácil. Não. Muitos dizem que é a geração que é menos religiosa. Mas pesquisa mostra que um surpreendente retorno à fé. Qual é o segredo para transformar likes em verdadeiros discípulos? Conexão. Um ouvir, um escutar ativo. Se conectar. Gerar conteúdo. Ter uma vida aberta. Porque hoje realmente o senhor é um exemplo de líder, não só aqui em Manaus, mas no Brasil, por liderar uma quantidade enorme, vamos Correto. dizer assim, de jovens. Correto. E isso se dá com essa geração Z, que recebe muita informação. É a geração do TikTok, é a geração do Instagram, do Facebook, YouTuber, enfim. É uma geração que ela consegue trabalhar, Júnior, com multitarefas, multitelas na frente dela. Só que é uma geração que está antenada para o conteúdo. É uma geração que ela não trabalha se não tiver propósito. É uma geração que ela precisa ver propósito em tudo. Então, o que nós carregamos, o que Deus nos deu, eu relutei muito, Júnior, em ser líder de jovens. E eu não estou falando desde Madureira. Quando Deus me chamou para o ministério e Ele começou a me conduzir para liderar jovens, eu falei para Ele, não falo como jovem, não prego como jovem, não tenho uma linguagem, não me visto como jovem. Eu dobrei o joelho e disse, Senhor, é uma área que eu não domino ainda. Não quero trabalhar, é problema. Eu dobrei o joelho e o Espírito Santo falou, como se eu estivesse lhe ouvindo. Davi, eu não quero que tu seja igual a eles. Eu quero apenas que tu viva a palavra. Sabe o que ele estava dizendo, Júnior? Eu quero que você tenha conteúdo. Você não precisa trazer o mundo para dentro da igreja. Você não precisa de shows pirotécnicos. Você precisa de um posicionamento. E aqui eu falo a líderes que vão nos ouvir. Com certeza. O segredo não é ter segredo. O segredo é estar na dependência do Espírito Santo. O segredo é você orar. O segredo é você gerar conexão. O segredo é você parar para ouvi-los. Essa é uma geração que não tem ninguém que pare para ouvi-los. E hoje tem muitos líderes aí que fazem muito eventos, mas não discipula. Não discipula. Não discipula e aqui é o X. Aqui é a conexão. Então, não adianta um volume se você não tem qualidade. Não adianta um volume se você não gera discípulos. Qual é o maior propósito do Madureira Jovem? Qual é o maior propósito nosso? Ganhar vidas. E ganhar vidas diz respeito a discipular, orientar e multiplicar. Muito bom. Essa é a visão, inclusive, do nosso pastor, e você sabe muito bem disso. Muito bom. Então, quando eu vejo esse âmbito da geração Z, que dizem é a mais problemática, que não querem, aí eu lanço uma palavra. E eu sempre vou lançar essa palavra. Eles podem dizer que essa geração é uma geração incrédula, é uma geração que dá trabalho, mas eu sempre vou lançar uma palavra profética. Joel capítulo 2, e derramarei do meu espírito. Uau. Atos capítulo 2. E de repente, veio do céu. Eu estou dizendo, Júnior, e eu estou lhe afirmando, que essa geração é a geração profética que vai anunciar Maranata. Uau. Então não tem como Muito não tem como você, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, não ser dessa geração. Então, essa geração, para mim, é a geração do arrebatamento. É a geração do Maranata, é a geração Ora Vem Senhor Jesus, é a geração do avivamento, mas também é a geração da santificação.
Porque ninguém vê a Deus se não se santificar. Muito bom. Pastor Davi, entrando por outro lado mais polêmico aí do Virou Podcast. O ministério profético está em alta. Também está cercado de desconfiança. Correto. Muitos profetas dizem previsões públicas que se não se cumpriram. Profetiza, mas não se cumpre. Profetiza, mas não se cumpre. Eleições, fim do mundo, sobre curas que não acontecem, que não aconteceram e não vão acontecer. Quando uma profecia não se cumpre, isso significa que o profeta é falso? Eu vou ser categórico em lhe dizer, sim. Por quê? Júnior, você sabe que a profecia ela tem 3 pilares. Eu lhe falei isso há pouco. Ela exorta, ela consola e ela edifica. Uma profecia, ela passa pelo processo do tempo, mas ela se cumpre. Há profecias que são rápidas, são instantâneas. Deus fala hoje, amanhã acontece. Porém, quando um homem abre a boca, um homem expõe aquilo que Deus teoricamente está falando e não acontece, ele não é profeta. Porque a Bíblia, Júnior, é categórica em dizer, e aqui eu preciso te falar isso, a Bíblia é categórica. 1 Coríntios, capítulo número 14, verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que é a boca de Deus anunciando, é a boca de Deus falando, é a boca de Deus direcionando. Então, se é Deus falando, Deus não trabalha com achismo, Júnior. Uau. Deus ele não trabalha. Hoje eu acordei e eu acho que eu vou profetizar na vida do Júnior. Não funciona assim, não tem nada a ver isso, né? Não funciona, Júnior, não funciona dessa forma, não é dessa forma. E aí eu estou lhe dizendo, se não se cumpre, não é profeta. Pastor Davi, tem muitos profetas entrando por esse lado profético. Porque profético não tem nada a ver com profeta. São algo diferente aí. São 2 vertentes aí. Quem é profeta e outro que tem um lado profético. Você tem o instrumento que é o profeta. Certo. Que ele é usado. E você tem alguém que não tem o dom. Mas ele lança. Ele fala. Ele vive primeiro para poder lançar. Isso Exatamente. É um fato. Então, aquilo que nós falamos no início, que é a autoridade do pai sobre a criança, ele não necessariamente precisa ter um dom de profecia. Mas ele tem autoridade. Exatamente isso. Dado por Deus para poder profetizar. Dado por Deus para poder profetizar. Então, Júnior, são contextos. Não é porque eu não tenho um dom de profecia que eu não posso abrir a minha boca. Eu preciso, eu devo. Eu devo semear. Eu devo viver. Então, porque há poder no que tu direciona, que sai da tua boca. Em tudo. Isso, eu vivi muito isso. Em tudo. E não quer dizer que você... mas eu não tenho o dom da profecia, então eu vou ficar calado? Não. Esse não é o contexto. Agora, pastor Davi, entrando por esse lado aqui, tem muitos profetas que lançam uma palavra para ti, mas também quer um pix. Acontece isso demais. Muito, Júnior. Isso é um lado sensível, sabe, cara? Porque, Júnior, eu conheço um Deus que ele se apresenta como Jeová Jireh. Biblicamente, eu vou lhe trazer um exemplo. Poderia lhe trazer vários. Vou lhe trazer um. Você conhece um homem chamado Elias. A Bíblia vai dizer que os profetas de Baal, todos morreram a fio de espada pela mão de Elias. Cai fogo do céu. Elias oferece o sacrifício. Correto? Ele não pediu pix de ninguém. O que ele tinha, ele queimou no altar. Ele recebe uma carta dizendo: Jezabel, vamos perseguir Elias. O que a Bíblia diz? Que ele vai para a caverna. Deus desce lá com ele e diz: o que ele está fazendo aqui? Senhor, eu fui muito zeloso pelos meus pais. Agora eles me perseguem. Como é? Ele volta.
para dentro da caverna. Segunda vez a voz fala com ele. O que tu estás fazendo aqui? Senhor, fui muito zeloso pela tua palavra. Agora eu quero a morte. Aí Deus responde para ele, você acha que você é o único profeta? Eu tenho 7.000 que não se venderam e nem se dobraram. E tem um detalhe. Qual é, Senhor? Eu os sustento. Eu os sustento. Sustento com pão e sustento com água. Talvez, profeta, você não esteja comendo caviar. Mas se está tendo pão e água, ele está te sustentando. Uau. Uma coisa é eu selar uma palavra. E você sabe esse princípio. Você conhece esse princípio. Outra coisa é eu profetizar na tua vida e falar o seguinte, agora, amigo, para se cumprir, tu tem que selar. Tu tem que fazer o pix. Como? Peraí. Uma coisa é eu sentir no coração de fazer. Você pegou tudo. Outra coisa é o cara falar. Cara em bom sentido, profeta. Todas as vezes que eu peço, ali Deus já saiu do profeta faz tempo. Não, repete de novo aí. Repete de novo, porque isso, os nossos ouvintes, acontece isso também com eles. Como acontece com quase todo mundo que anda nesse meio. Quando eu lanço a palavra profética e quem está recebendo sentiu, eu preciso selar essa palavra, colocar no altar de Deus. Eu preciso no mundo espiritual dizer, eu quero isso para mim, eu vivo isso. É automático, vai acontecer. Vai tocar. Toca. Vai tocar. Não precisa de nada. Não precisa. Mas a partir do momento em que eu digo, para isso acontecer, você tem que selar, Deus não está ali, Júnior. Me perdoe. Podem até me bater, mas eu sei o que eu vivo. Uau. Eu sei o que eu estou vivendo. Então, começa a se gerar nesse meio. Existe uma demanda, existe alguém que ouve e existe alguém que paga. Só que no momento nenhum, Deus diz assim, eu tenho 7.000 que não se venderam, mas eu estou alimentando. E contigo não será diferente. Come e bebe. O que tinha na cabeceira dele? Água, pão, carne. E o Senhor diz, caminha. Olha Deus sustentando o profeta. Para concluir esse tópico. O profeta está no Querite, sim ou não? Sim. Ele está olhando o Jordão. Deus diz assim, você vai se alimentar aqui, você vai beber da água do Querite, mas Senhor, o Jordão está na frente, eu não posso ir lá. Não. Contigo é diferente. Mas, Senhor, e se acabar a água do Querite, não tem problema. Eu estou levantando uma viúva em Sarepta. Muito Você forte. consegue ver, você consegue entender, querido? Você consegue entender o cuidado de Deus com os profetas? Chega uma mulher, Eliseu. O meu marido era teu servo, filho dos profetas. Só que o credor bateu na minha porta e disse o seguinte, vocês devem, vou levar o teu filho. Aí o profeta olha para ele, o que você tem em casa? Eu tenho uma botija de azeite. Você tem uma botija de azeite? Tenho. Então pega botijas em todo canto. Vai para tua casa, fecha a porta, que vai multiplicar dentro da tua casa. Uau. Olha Deus cuidando dele. Olha Deus cuidando dele, Júnior. Então, eu digo que Deus cuida dos seus e cuida dos seus profetas também. E cuida muito bem. E muito bem. E você conhece muitos homens de Deus que vivem o cuidado de Deus. Muito bom, pastor Davi. Se Jesus entrasse agora, exatamente agora, fisicamente no estúdio do Virou Podcast, olhasse para a igreja brasileira hoje, pastor Davi, o que o senhor acha que ele diria? Seria uma palavra de exaltação ou de celebração? Exortação, Júnior. Por quê, pastor Davi? Nós nos consideramos um dos países que mais o evangelho cresce. Temos autoridades que abrem a boca para dizer que os evangélicos são grande maioria. E eles podem até decidir a eleição. Agora, te respondo isso fazendo uma pergunta a você. Se na mesma proporção que cresce os evangélicos, por que cresce tanta criminalidade? Uau. Por que tem tanta escassez? Por que tem tanta viúva, órfão, necessitado? Quantidade
é diferente de uma igreja viva e verdadeira. Ter uma igreja viva e verdadeira não vai ter... Pode até ter, Pode. mas não nessa quantidade. Por quê? Porque nós, como igreja, respondendo a sua pergunta, estaríamos dando a mão. O que Jesus disse? Quando tu fizeres a um pequeno, tu estás fazendo a mim. Quando tu deres ao necessitado, quando eu dou aos pobres, eu empresto a Deus. princípio. Eu empresto a Deus. Aí eu te pergunto, como é que as pessoas querem prosperar, pastor Davi, se não trabalham os princípios que têm que ser cumpridos? Elas não vão prosperar, Júnior. Elas não vão. No máximo, elas terão um rompante de uma falsa prosperidade, porque elas vão ter um dinheiro momentâneo, mas que não é duradouro. Não é, Júnior. Então, se elas não vivem princípios, elas não vão conseguir romper. Jamais. Esqueça. Se não vive princípio, o princípio vai te quebrar. Forte. Ele vai quebrar e é fatal isso. Então, se Jesus entrasse aqui hoje, ele falaria, na minha humilde opinião, tá, Júnior? Tá na hora da igreja brasileira se posicionar. Tá na hora da igreja brasileira voltar a ter discernimento nos altares. Tá na hora da igreja, as ovelhas, os membros, saberem quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Então, talvez muita gente queira ouvir uma palavra de celebração. Mas a vida de profeta também é difícil, tá, amigo? A gente não fala o que a gente quer. A gente fala o que ele manda. Uau. Se é pra vida, é pra vida. Se é pra morte, é pra morte. E ponto. E ponto. Muitos buscam a palavra profética para o futuro, mas poucos querem a direção do profeta para o presente. Qual é a obediência mais difícil que Deus está pedindo da igreja hoje, pastor? Cale outras vozes. Uau! Cale outras vozes. Se Deus te deu uma palavra de direcionamento para o futuro, não olhe a tua situação do hoje achando que não vai acontecer nada amanhã. Então, o que a gente precisa fazer, Júnior, é cale outras vozes. Eu sempre falo isso. Se não cabe na tua realidade, é milagre. Não queira julgar o teu hoje com relação ao teu amanhã. Davi foi ungido rei, só que ele não assumiu a cadeira ainda. Então, o contexto que ele vive hoje está dizendo o seguinte: não vai dar certo. Como que não vai dar certo? Mas olha a situação que eu tô. Mas caminhe em rumo à direção e à palavra profética. Agora, para caminhar, pastor, vamos ensinar os nossos ouvintes para caminhar o rumo, o cumprimento da promessa de Deus. Correto. Você tem que ter as conexões certas. Correto. Porque as conexões certas é que vai fazer... Você nunca consegue nada sozinho, primeiro ponto. Não. Você precisa de ajuda de alguém. Sempre. Sempre. Conexões é uma base de tudo. Correto. Deus, família, igreja, você tem que estar ali. Mas as conexões é fundamentais para te chegar ao teu alvo. Correto. Se você está num ponto... eu tenho Deus colocou algo no meu coração. Deus quer que... Vamos simplificar. Deus quer que eu abra uma empresa no ramo de construção. Correto. Vamos lá, construção. Correto. Mas se eu não me conectar com pessoas que vivem isso já, eu vou conseguir? De maneira alguma. É por isso que a minha oração é: Senhor, me apresenta os teus amigos. Me apresenta os teus amigos que tenham o mesmo propósito. Então, não tem como você viver uma palavra profética achando que não vai precisar de conexões. Eu sempre ouvi isso, e isso é uma frase do nosso pastor Antônio Carlos: a bênção passa pela mão dos homens. Uau! A bênção passa pela mão dos homens. Então, não ache que você, recebendo uma palavra profética, se você não agir
se você não se posicionar e principalmente se a tua geografia não te der essas conexões, não vai, Júnior. Então nós precisamos entender que as conexões Deus me apresenta os teus amigos. Deus me apresenta a geografia certa. Deus me coloca na hora certa. Deus me faz ter essas conexões. Então, olha aí, Santos, se vocês estão vendo ouvindo o Virou Podcast, sabendo dessa estrutura que a gente está falando para você, você vai muito longe. Agora, não adianta receber uma profecia e ficar parado. Claro, é o futuro, mas você já tem que trabalhar o rumo ao futuro. Aquilo que realmente Deus tem para a tua vida. Trabalhar no hoje para projetar o amanhã. Exato. E as conexões fundamentais para chegar ao amanhã. Todas. O Naamã não chega até o profeta se não fosse pela menina. Olha aí. Muito forte. Não chega até o profeta se não fosse pela menina. Josué não se torna um grande líder se não fosse seguindo Moisés. Eliseu não se torna um profeta que faz mais sinais do que Elias se Elias não fosse até ele jogar a capa. Muito. Conexões. Timóteo não seria Timóteo se não tivesse a conexão com Paulo. E nós não seríamos usados por Deus se não tivesse a maior conexão. Qual é? O Espírito Santo. Esse é fundamental, pastor Davi. Ele é o que nos conecta. Recebei o Espírito de Deus. Olha a conexão. O céu se conectando com a terra e quem está conectando? O Espírito Santo. Aí alguém nos diz, não é importante ter boas conexões. Não é importante viver em geografias boas. Como você vai viver teu propósito? Como tu vai viver a palavra profética? Conexão. E a conexão através de vidas, meus amigos. Vidas. Não adianta também você querer algo se você não está aqui para abençoar vidas. Exato. Esse é o fundamental. Pastor Davi Amaral, entrando para os finalmente do Virou Podcast. Para finalizar, o podcast se chama Virou Podcast. Tem um motivo. Qual foi a maior virada da sua vida que você não tivesse vivido isso, o pastor Davi hoje não existiria? Ele restaurou minha identidade. Uau. Posso lhe afirmar com toda certeza, categoria, que ele restaurou minha identidade. Ele arrancou crenças. Ele colocou por terra barreiras que me limitavam. Então, a virada de chave, quando eu sei quem eu sou, o propósito me alcança. Uau, repete de novo, pastor Davi. Quando eu sei quem eu sou, o propósito me alcança. Não é eu ir atrás do propósito e não saber quem eu sou. Porque, mais uma vez eu lhe digo, as vozes que você está ouvindo vão te levar para um caminho que Deus não está. Mas quando eu sei quem eu sou, e aqui eu encerro dizendo o que está no livro de Gênesis, quando eles saem da transição, vão para a terra prometida, que se levanta um homem chamado Moisés, em Êxodo, ele vai ter uma experiência com Jeová, com Yahvé. Ele vai dizer o seguinte, eu posso até ir lá com Faraó, mas eu preciso entender uma coisa. Pois não, Moisés, pode perguntar, qual é o teu nome? Aí Deus olhou, eu estou, claro, né, estou conjecturando aqui, né, mas Deus, enfim... Deus olha para ele e diz o seguinte, você vai lá com o Faraó, diga para ele que o eu sou te mandou lá. Na cabeça de Moisés, não é tão aceitável, porque ele está numa cultura egípcia. E a cultura egípcia diz que há deuses para tudo. Como é que eu vou chegar diante do rei, do faraó, do cara que governa a terra do Egito e digo, um Deus me mandou aqui te dizer, libera o povo. Ele vai rir da minha cara. Só que Deus estava ensinando uma lição a Moisés. Você passou muito tempo na terra do Egito. Eu preciso devolver a identidade a você. Que eu sou o pão da vida. Uau. Eu sou o teu socorro. Eu sou o teu Senhor. O eu sou é a estrutura de alguém para voltar à identidade.
Muito forte. Agora, pastor Davi, qual é a virada de chave que o Senhor profetiza hoje para quem está nos assistindo no Virou Podcast? Eu profetizo que em 2026 você não vai ouvir outras vozes. Eu profetizo que em 2026 os céus vão se revelar a todos que estão assistindo aqui, Júnior, de uma maneira tão palpável, nítida, que nós não teremos dúvida do caminho que nós iremos seguir. Então, eu profetizo que da mesma maneira que eu achei a minha identidade, que eu restaurei minha identidade em Cristo, alguém aí do outro lado vai restaurar essa identidade em Cristo. Muito bom. E nós viveremos um dos melhores anos da nossa história. E eu creio e selo isso. Meus amigos, eu quero aqui agradecer a você que até agora está nos assistindo. Compartilhe esse episódio. Esse episódio foi maravilhoso. Cada código do céu profetiza. Creia que esse ano realmente vai ser o melhor ano da sua história. Aleluia. Há poder no que você sai da sua boca. Profetiza e creia que vai ser o melhor ano da sua história. Compartilhe esse episódio. Nós estamos em todas as plataformas e eu quero aqui agradecer imensamente porque você está até agora nos assistindo o Virou Podcast. Pastor Davi, Obrigado, amigo. gratidão por ter aceitado estar conosco. Júnior, é uma alegria estar com esse projeto. Eu oro por vocês, tá? Amém. Eu sei da generosidade do seu coração, da sua casa. E a minha palavra sobre toda a tua casa, sobre toda a tua parentela, sobre todos os teus, sobre os teus negócios, que 2026 olhos não viram, ouvidos não ouviram. Aquilo que Deus tem preparado. E esse ano de 2026 será ano de sinais. Eu creio. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua esposa, a expansão de fronteiras. Que assim Deus seja. vai alargar e nós viveremos e veremos que através desse programa, desse podcast, vidas literalmente serão viradas. Eu creio. Então, essa Eu creio. palavra de gratidão, Júnior, e isso aqui é o cumprimento de promessas que Deus tem feito na nossa vida. Continue sendo sensível à voz de Deus. Amém. Continue sendo sensível, porque Ele vai expandir ainda mais. E tudo é para a glória dele. Para Ele, por Ele, são todas as coisas. Uau! Gente, obrigado por tudo. Deus abençoe a tua vida. Paz e prosperidade. Amém. Tchau.